Nós estamos numa série de mensagens falando sobre prosseguir em conhecê-lo. Nós precisamos continuar conhecendo a Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é infinito. Porque Jesus é grandioso. É o homem vasculhando as profundezas do oceano. Ou as estrelas mais distantes do universo. Por mais que nós vasculhemos, nunca conhecemos tudo. Por mais que nós mergulhemos profundo, sempre há algo novo a se encontrar. E por mais que façamos uma viagem a anos-luz de distância, ainda há algo que se conhecer. Entende o que eu estou falando? Deus é magnífico, indescritível. E a gente está falando sobre isso. E é muito interessante que a gente vem falando a respeito de conhecer o Senhor, de conhecer a Cristo. E obviamente isso é magnífico e imprescindível na vida do cristão. Por quê? Porque a gente pensa que conhecer é aquele primeiro encontro, depois eu só preciso ter uma religião. Ir na igreja todo domingo, fazer os meus rituais, seguir aí os protocolos evangélicos, se é que há algum. Só que Deus não está preso às nossas caixinhas que limitam o tamanho dele, nem a nossa estrutura de mentalidade que faz com que parece que a gente tenta encaixotar Deus dentro daquilo que a gente imagina que Deus pode fazer ou tem que fazer na minha vida. Normalmente eu desenho para Deus que jeito que Ele tem que me abençoar. Normalmente eu idealizo na minha cabeça que jeito que a bênção tem que chegar, que embalagem que ela tem que vir, qual que é a cor do laço. E Deus é especialista em dar o presente certo na embalagem errada para a gente. Só para quebrar o nosso orgulho, só para mostrar que Ele continua sendo Deus e que Ele continua estando no controle de tudo e que nós somos servos e Ele é o Senhor. E hoje eu quero falar a respeito de uma pessoa pouco falada, mas Ele literalmente é o apresentador. Como assim, pastor? A gente está acostumado com essa palavra para um apresentador de televisão, sim ou não? De um programa de auditório. Eu pedi para a inteligência artificial a definição da palavra apresentador. E apresentador nada mais é do que aquele que introduz alguém na presença de outro. Entende? Aquele que traz alguém e apresenta. E hoje eu quero falar de uma ferramenta essencial se nós queremos nos aprofundar no conhecimento de Cristo, que é conhecer o apresentador, chamado Espírito Santo. Ele é responsável por apresentar a nós o Cristo e toda a profundeza que existe nele, ou toda a profundidade que existe nele. E eu quero começar do começo. Eu pedi para você abrir em João, você vai segurar a tua Bíblia aberta. Mas eu quero passear em alguns versículos com você, porque eu preciso te explicar um fundamento. E eu quero que você venha entendendo comigo. Eu quero começar lá no início, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Pode projetar no telão para mim. Se você quiser ir tomando nota, vai tomando nota dos versículos, depois você pode verificar um por um na tua Bíblia. Se você é mais estudioso, mais bereano. Olha só. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, onde eles estavam? No Éden. Fala comigo, no Éden. No Éden não, no jardim do Éden. O Éden não era o jardim, o Éden era uma região e dentro do Éden tinha um jardim. Então eles estavam no jardim do Éden. E o Senhor estava caminhando. E aqui vai dizer que isso aconteceu ao sopro do vento do dia. Não é isso que está escrito aí? Na tua tradução, nas traduções mais antigas, vai estar escrito na viração do dia. Quem já ouviu falar da viração do dia? Quem já viu gente postando foto que está orando na viração do dia, bem na hora do pôr do sol? Quem já viu? Tem nada a ver com o que está escrito aí, pôr do sol. Tá bom? Por favor, vem comigo, eu quero te explicar. A palavra usada aqui, a palavra hebraica usada aqui para sopro, é a palavra hebraica ruach. Repita comigo, ruach. Sabe o que significa ruach? Sopro.
E sabe o que significa sopro no Velho Testamento? Esta palavra hebraica, ruach? Espírito. Porque a palavra espírito, do Espírito Santo, é sopro. É isso. No Novo Testamento, a palavra espírito é a palavra pneuma. O que é pneuma? Tudo que deriva de ar, de sopro, de vento. Teu pneu é pneumático. Por isso que ele chama pneu. É a abreviação, você sabe, né? Pneumático, porque tem ar dentro dele. Então, o que eu quero te explicar? O sopro de Deus é o Espírito Santo. O que acontecia no jardim? Acontecia que para o pai chegar, ele vinha primeiro, abrindo o caminho, apresentando quem estava chegando. A presença se fazia manifesta, por isso que o homem e a sua mulher já conseguiam sentir a presença do pai quando o pai estava vindo, porque o Espírito vinha com um sopro na frente. Ele vinha com aquela brisa suave, mostrando: o pai está chegando. Porque ele sempre foi e ainda é o introdutor e o apresentador da pessoa do pai e da pessoa do filho para nós. E vocês vão entender isso ao longo da palavra. Então, desde o princípio foi assim. Desde Gênesis, a Trindade trabalha juntos. O Espírito vinha com o seu vento, o Pai caminhava pelo jardim. O Filho era o executor de toda a criação. Deus criou tudo pela palavra do seu poder, e no princípio ele era o verbo. Ele era a palavra, o logos de Deus. O verbo era Deus e estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o executor de toda a criação, o Cristo. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, o Cristo estava em execução no haja de Deus. Se você acredita no Big Bang, eu também acredito. Não do jeito que a ciência explica, do jeito que a Bíblia explica. Quando Deus abriu a sua boca e com voz de trovão ele disse, haja. Toda a estrutura do universo estremeceu. O Filho entrou em ação. E do grande nada ele fez surgir tudo o que existe. Pelo sopro da voz de Deus, toda a estrutura do universo foi obedecendo essa voz e seguindo e evoluindo para que tudo se tornasse o que é hoje pela ordem do Todo-Poderoso. E ponto. E o Espírito estava lá, apresentando Deus. Só que chegou um momento, conforme o homem pecou, foi expulso do jardim, e ele foi atrapalhando e criando sérios problemas em tudo que Deus criou. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 6, lá no versículo 3, nós encontramos o seguinte, Gênesis 6:3, olha o que diz. Então o Senhor disse, o meu ruach, a mesma palavra, o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne e ele só viverá 120 anos. Os homens aí eram extremamente maus, faziam coisas extremamente impróprias. A humanidade estava completamente corrompida. Gênesis 6 é o capítulo que antecede o dilúvio. Ou seja, estava tão corrompido que Deus teve que, entre aspas, fazer um limpa sobre a terra. De tão ruim que estava. O que Deus fez antes de enviar o dilúvio? Tirou o Espírito daqui. O Espírito voltou a estar com Deus. A partir daí, o Espírito de Deus passou a estar apenas sobre alguns homens dentro da realidade da velha aliança. Tudo bem? Então cada homem que Deus escolhia, Deus enchia com o seu Espírito, para que ele tivesse capacitação dada por Deus para executar o que Deus estava pedindo. Então Noé era um homem cheio do Espírito Santo, para construir uma arca, salvar a humanidade. Daí nós vamos encontrar uma série de homens do Velho Testamento que foram cheios do Espírito Santo. Entre eles eu quero citar um, Davi. Davi era um homem cheio do Espírito Santo, e a Bíblia vai dizer que ele foi um homem segundo o coração de Deus, apesar de estar na velha aliança, apesar de estar vivendo num tempo onde a cruz ainda não era real, onde o sacrifício de Cristo ainda não era uma verdade como é para nós. E o que é interessante, por que eu estou falando de Davi?
Porque apesar de Davi ter sido um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, houve um momento que ele falhou. Quem aqui já falhou alguma vez e já fez o que não devia e depois se arrependeu profundamente? Então tá, todos nós fazemos isso. Davi passou por um momento desse, fez o que não devia, ficou folgadão no seu palácio, preguiçoso, na leseira. Deus odeia a preguiça. A Bíblia orienta, vai ter com a formiga ou a preguiçoso, olha para os caminhos dela e seja sábio, trabalha, vagabundo. O apóstolo Paulo é mais enfático ainda, ele fala assim, ó, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Querer é diferente de não poder. Existem pessoas que estão numa dificuldade física, emocional, que não conseguem trabalhar. Estamos falando de gente que pode, mas prefere viver de auxílio do governo. Tem que andar. Mas vamos continuar. Vamos voltar para cá, é só um parênteses, não tem nada a ver com a pregação. Davi ficou todo na leseira, todo folgado no seu palácio. De repente ele levantou numa tarde. Eu falo que ele estava na leseira porque a Bíblia diz assim, ó, e levantando em uma tarde do seu leito, o que ele fez? Almoçou uma almoção real, deitou na cama, tirou um bom cochilo depois do almoço, levantou, foi para a sacada do palácio, finzinho da tarde já ali, olha da sacada por cima assim, vê a fresta de uma casa. Lá naquela casa tem uma mulher tomando banho. Acho que todo mundo sabe que ninguém toma banho de roupa. Vocês entenderam, né? Ele viu, gostou, mandou trazer, pegou, fez tudo errado, era casada de um homem que estava no seu exército e foi uma bagunça só. E Davi demorou quase um ano para se arrepender, até que chegou Natã e o confrontou e ele se arrependeu. Sabe qual que é a diferença de Davi para muitos de nós? É que Davi se arrependeu de maneira genuína, sem guardar nada para ele. Foi tão genuíno o arrependimento de Davi, que ele não decidiu pedir perdão apenas para Deus. Ele fez uma música de pedido de perdão. Eu acho que você sabe que todo salmo é uma música. Ele compôs uma música de pedido de perdão para deixar público o arrependimento dele. Você sabe que o céu não será composto por homens perfeitos, seres humanos semi-angelicais. O céu será composto por homens arrependidos, por seres humanos que choram de novo, clamam de novo, pedem perdão de novo, voltam atrás e voltam a fazer o que é certo. Mas o que eu quero ler com você? Eu quero ler um trechinho do Salmo 51 para você ver Davi falando do Espírito Santo. Salmo 51, versículo 1, nós vamos ler um pedacinho. Salmo 51, versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença. Tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. Onde Deus deseja a verdade? No íntimo, não só da boca para fora, nem nas aparências. E no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me mais branco que a neve eu serei. Me faz ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Olha esse versículo, os próximos versículos. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito pronto para obedecer. Ou um espírito estável, na verdade. Renova em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito, o teu Santo Espírito. Por que Davi clama isso? Não retire de mim o teu Santo Espírito.
porque ele havia conhecido o rei anterior a ele, Saul, e ele tinha visto a tragédia que foi na vida de Saul perder a presença de Deus e perder o Espírito de Deus. O primeiro trabalho de Davi, eu não sei se você achar, o segundo, o primeiro foi cuidar de ovelhas, o segundo foi ser arpista do rei. Davi ia para o palácio para tocar harpa para Saul, enquanto Saul ficava endemoniado. Todas as vezes que Saul estava endemoniado, Davi era chamado para tocar harpa para ele, para de alguma forma Saul ficar mais calmo, e aqueles demônios se aplacarem ou serem expulsos, não sei, do coro de Saul. Por quê? Porque Saul um dia foi cheio do Espírito Santo, mas negou a Deus, foi orgulhoso, e o Senhor retirou dele o seu espírito. Davi então sabe que estava em pecado, e reconhecendo que estava em pecado, o que ele fez? Clamou ao Senhor, e um dos seus clamores foi: não retire de mim o teu espírito, mas que o teu espírito faça do meu espírito um espírito estável, contínuo, que se mantém na tua presença. E o próximo versículo vai dizer: devolve-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito pronto a obedecer. Davi sabia que para o espírito dele, o espírito humano, estar em ordem dependia do Espírito Santo. Então o clamor dele foi: não retire de mim o seu espírito. Por quê? Porque Davi sabia a importância de ter o Espírito Santo. E Davi sabia o caos de viver sem ele. Conhecia o caos na prática, através da vida do rei Saul. O Velho Testamento foi assim, alguns homens receberam. Jeremias, Isaías, Daniel, entre outros homens bíblicos que foram cheios, e mulheres também que foram cheios do Espírito Santo. Porém, chegou o tempo da graça. Chegou os dias de Jesus. E deixa eu te contar quem vem antes de Jesus. Ele de novo. Porque é sempre ele que introduz e apresenta quem está por vir. Um dia, tem uma virgem de 17 ou 18 anos. E o anjo chega lá para falar com ela e fala: ei Maria, você vai engravidar. Ela fala: não tem como, anjo. Não tem como, eu não conheço homem algum. Não tem jeito do que o Senhor está falando. Aí o anjo declara para ela: o poder do Altíssimo te envolverá, e o que vai ser gerado dentro de você será pelo Espírito de Deus. Quando José fica sabendo da gravidez, ele fica meio bravo, resolve largar de Maria, afinal era a noiva dele. Aí o anjo visita José também e fala: ei, não tema receber Maria como sua esposa. O que foi gerado dela não é de homens, foi gerado pelo meu Espírito. Sabe por quê? Porque ele vem antes, de novo, abrindo o caminho, preparando um ventre agora para o Filho de Deus encarnar. Uau, ele estava na frente primeiro. Mas não parou por aí. 30 anos mais tarde, Jesus chega na beira do Jordão para ser batizado por João. Quando ele sai da água, o que acontece? Jesus e João vê o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, pousando sobre Jesus. E uma voz do céu declara: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, para Jesus começar o seu ministério, porque foi ali que o ministério de Jesus começou, ele dependeu do Espírito Santo vir antes. O próximo versículo vai dizer: e o Espírito conduziu ele ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Para quê? Para deixar Jesus pronto para aquilo que ele ia executar. Porque ele é aquele que nos conduz, nos introduz à presença e nos leva aos lugares que ele quer que nós estejamos. Não dá para ser sem ele. Ele é o apresentador de toda a grandeza que o Pai tem. Aí, Jesus vive os 3 anos e meio do seu ministério de forma intensa, cheio do poder do Espírito Santo. Você acha que Jesus ressuscitou pessoas sozinho? Você acha que quando ele falava com o Pai, quem estava dentro dele intermediando essa conexão? Era o Espírito Santo. Sempre. Posso ouvir um amém?
Mas ainda ele não estava dentro de todos. Por quê? Porque a nova aliança, a graça, ela se inicia na cruz. Ela não se inicia quando Jesus chega, entende? Ela começa na cruz. Na morte e na ressurreição do Cristo é que o lugar espiritual que nós vivemos hoje começa. Esse Espírito ainda estava só sobre Jesus. E aí Jesus começa a explicar para os discípulos. João capítulo 14, versículo 15. Abre comigo. Pedi para você abrir, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Jesus agora começa a explicar sobre ele. Jesus diz assim, pode pôr para mim no telão. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro, ou em outras traduções, consolador. É muito interessante essa palavra. Eu fui pesquisar novamente a origem da palavra, porque isso faz todo sentido para nosso entendimento. O dicionário, a palavra aqui é paracletos, que significa alguém chamado como acompanhante para estar do lado de alguém o tempo todo. Isso é paracletos. Alguém chamado como teu companheiro, teu conselheiro, teu ajudador, para estar ao seu lado de quanto tempo? O tempo todo. Quanto tempo? Cutuca o seu irmão e fala assim: você nunca está sozinho. Você tem o Espírito Santo. Cutuca ele de novo e fala assim: quando você peca, você também não está sozinho. Você continua tendo o Espírito Santo. Agora parece que ficou terrível, né? A gente fala isso, né? Mas ele continua lá. A Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito, porque cada vez que nós pecamos, nós entristecemos o Espírito de Deus que está dentro de nós. Mas ele continua lá. Porque ai de nós viver sem o Espírito Santo. Misericórdia? Impossível. Para um cristão, impossível. Vamos continuar? Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Não é isso que está escrito aí? Para sempre. Quem ele é? O Espírito da verdade. Ele mente? Não. O mundo, aquelas pessoas que não conhecem Cristo, não podem recebê-lo. Quem não é de Cristo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, presente, e estará em vocês, futuro. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo. O Espírito Santo veio lá em Atos capítulo 2, 40 dias depois que Jesus morreu, 50 dias depois que Jesus morreu. Então para os discípulos ele olha, ele fala: olha, ele está hoje com vocês, mas daqui uns dias, logo em breve, ele estará em vocês. Então onde o Espírito Santo está hoje? Conosco? Em nós. Pastor, aonde o Espírito Santo fica dentro de mim? Conectado ao teu espírito. Lembra que eu falei lá que Davi orou a respeito do espírito dele? Nós temos um espírito dentro de nós, um sopro também, por isso que é espírito. Por quê? Porque diz o livro de Jó que o sopro do Todo-Poderoso nos deu vida, o fôlego de vida. Quem já ouviu falar do último suspiro? Quem já ouviu falar que todo mundo dá um último suspiro? Quem já ouviu falar isso? Que a pessoa puxa, trava e acabou. O último suspiro é literalmente o sopro de Deus sendo tirado, é o fôlego de vida sendo arrancado, o mesmo que foi dado quando houve a primeira multiplicação celular lá no ventre da tua mãe. Sabe quando a vida existe? Quando o óvulo fecundou, o espermatozoide fecundou o óvulo, por isso que a gente encontrou o aborto. Lá já existe vida, o sopro de Deus já estava lá para multiplicar a primeira célula. É a esse espírito humano que o Espírito Santo se conecta. Por isso que ele se comunica diretamente ao nosso espírito. Por isso que tem coisas que a gente não consegue descrever em palavras, que ele falou, que ele ministrou, que ele operou dentro de nós, mas a gente sabe que é real e é palpável, porque não foi algo intelectual ou carnal, foi algo ministrado ao nosso espírito. Não é compreensível ou
ou traduzível em palavras, mas é real para quem viveu. Quem já teve uma experiência assim? Que se você fosse explicar, você não consegue explicar, mas você sabe que você viveu. Por quê? Porque foi uma experiência do Espírito Santo conectada ao teu espírito. E muitas vezes nem é explicável, nem é traduzível. Eu lembro que eu vi um recorte de um podcast uma vez, uma mulher cristã conversando com um entrevistador não cristão. Aí eles estavam conversando e ela foi falar do Espírito Santo e tal. Aí ela fala assim, eu tenho Deus dentro de mim. Aí o cara fala assim, você tem Deus dentro de você? Aí o entrevistador, leigo, claro, perguntou assim, mas por onde ele entrou? Ela começou a dar risada e falou, sei lá, acho que pela barriga. Não importa por onde, o importante é que ele está em nós, ok? Ele entrou dentro de nós. Porque não faz sentido. Nós vamos ler um texto aqui, é loucura para quem não tem. Mas, pastor, eu não sei se eu acredito nisso que você está pregando. Meu irmão, você acredita em Deus, que você não vê. Eu estou te apresentando a parte de Deus que você pode ver, sentir, tocar, conversar, se envolver. E você fica cético, fica incrédulo. Cutuca a pessoa que está ao teu lado e fala assim, pode crer nisso. E se você não crer, ele vai te pegar. Pode falar para ele. Se você não crer, ele vai te pegar. Fala. Você não vai escapar do Espírito Santo, não. Ô, glória. Vamos continuar. 18, versículo 18. Não os deixarei órfãos. Olha que coisa mais linda. Não os deixarei o quê? Como se caracteriza um órfão? O que ele não tem? O que um órfão não tem? Pai. O que ele está falando? Olha, o Espírito Santo não apresentará apenas a mim, mas revelará ao coração de vocês a paternidade de Deus. Porque para eu não ser mais órfão, eu preciso conhecer o Pai. Quem me apresenta o Pai? Quem tira a orfandade de dentro de mim? Quem preenche o buraco que a orfandade terrena me deixou? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Porque tê-lo é não ser órfão. Ou seja, ele também revela o Pai a nós. Ele também arranca a orfandade de dentro de nós. Jesus está falando, eu não deixarei vocês órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Olha que coisa incrível que Jesus está falando aqui. Ele estava prestes a morrer. Deixa eu explicar para você, não expliquei, né? João, do capítulo 13 ao capítulo 17, é a última conversa de Jesus com seus discípulos antes de tudo acontecer da crucificação. É o finzinho. É a última semana de Jesus na terra. João capítulo 13, até encerrar, capítulo 21, é a última semana de Jesus na terra. Ou seja, metade do livro de João é dedicado a mostrar a última semana de Jesus na terra. E as conversas profundas que ele teve com os discípulos. Ele está no meio de uma dessas conversas. Ele fala, em breve, em alguns dias, o mundo não vai me ver mais. Porque o mundo só consegue me ver através da carne que eu habito hoje. Entende ou não? O mundo só consegue entender Jesus, aquele crucificado. Eu creio no Cristo crucificado, mas eu vivo pelo Cristo ressurreto. Você entendeu isso? Entendeu? Eu creio no Cristo crucificado, que foi homem, mas eu vivo pelo Cristo ressurreto, que não é mais carne, que é Deus sentado à destra do Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Então ele fala, o mundo não me verá mais, porém vocês me verão. Como eu posso ver o Cristo ressurreto? Através de quem? Do Espírito Santo. É por isso que ele disse que nós seríamos capazes de vê-lo, de contemplá-lo, de termos experiências, de conhecermos ambientes espirituais, de vivermos coisas sobrenaturais. Por quê? Porque o Espírito Santo nos seria dado para que vivêssemos essas coisas. O mundo não pode me ver, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. E Jesus não está falando da vida biológica. Porque ele falou que ia morrer. Aí ele falou, porque eu vivo, vocês também viverão. Ele está falando de uma vida, que é a vida dele operando dentro do nosso espírito, através do Espírito de Deus. Posso ouvir um amém? Eu espero que vocês estejam me entendendo. Na verdade, o que eu quero aqui, não quero que você entenda.
Eu quero que você receba no teu espírito. Porque esse tipo de coisa não é compreensível com a mente, mas é recebido pela revelação que opera no nosso coração, no nosso espírito. Continuando. Naquele dia, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês compreenderão, futuro de novo, que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Ah, paradoxo incrível esse. Como você consegue explicar que eu estou em alguém e alguém está em mim ao mesmo tempo? É possível isso? Não, é paradoxal. Totalmente paradoxal. É não compreensível com a mente, porque não é para ser entendido, é para ser experimentado e vivido. A pessoa do Espírito Santo, Cristo no Pai, o Pai em nós e nós no Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, não é para ser explicado, é para ser vivido. Não é desenhável nem explicável. E não é para ser. Porque se a gente conseguir explicar, a gente pode não querer viver. Isso é algo que a gente tem que se lançar, se render, deixar Deus fazer e Deus mexer dentro de nós. E só o Espírito Santo pode fazer isso. E às vezes você nunca viveu isso. Ou você não tem vivido isso. Sabe por quê? Porque a gente se desapegou do fogo. Da chama, ficou morno. Lembra que eu preguei outro dia? A gente ficou xoxo. Porque se esqueceu de quem é aquele que incendeia os corações, prepara o caminho e apresenta o Cristo. Sabe o que eu tenho orado nesses dias? Espírito Santo, me revela mais do Cristo, me revela mais do Senhor, me mostra mais do Pai, porque é só Ele que pode fazer isso e nos conduzir a este lugar. Posso ouvir um amém? Versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E me o quê? E o quê? Você consegue perceber que o Pai, o Filho, o Espírito, eles têm intenção de se revelar a nós. E quando eu falo de revelação, é aquele momento que algo acontece no nosso interior e que você compreende algo que você não tinha compreendido antes. Eu posso pegar um texto bíblico e eu pregar ele durante 3 meses inteiros, uma mesma série de mensagens em cima do mesmo texto para você. Você sair daqui com muito conhecimento sobre o texto e com nenhuma revelação do Cristo dentro dele. Consegue entender o que eu estou falando? Mas o dia que você abre a Bíblia, lá na sua casa, e você pede para o Espírito Santo, porque a Bíblia é o único livro que você consegue ler do lado do autor, ou junto com ele, em você. Puxa a cadeira do lado e fala assim: Espírito Santo, senta aqui, porque eu quero ler a Bíblia, eu preciso que o Senhor me explique. Porque afinal o Senhor é autor de tudo isso aqui. Ali as escrituras vão saltar para o teu espírito. E a revelação do Cristo vai vir a partir do que está escrito. Isso é muito mais do que qualquer estudo que a gente faça, ou de qualquer coisa que a gente busque. É muito simples de explicar isso. A gente cata um livro cristão, que foi uma revelação que o autor teve, sim ou não? Quando a gente pega um livro cristão, o que um livro cristão é? Na maioria das vezes, não todos. Alguns são muito didáticos e teóricos. Mas na maioria das vezes são revelações que os autores tiveram, e essa revelação foi sendo expandida e eles colocaram em páginas. Aí a gente lê tudo aquilo, a gente tem muito conhecimento, mas de repente uma página, uma frase, um trechinho, aquilo salta para o nosso espírito. E se a gente pergunta, se alguém pergunta do livro para nós, o que a gente fala? Nossa, o livro é bom, fala disso. Você só lembra daquilo que ministrou o teu espírito. Porque o que faz sentido para nós não é o que nós conhecemos ou entendemos com a mente, é o tanto e o tamanho da revelação que o Espírito Santo traz para o nosso interior. E não tem outro jeito. Todo o resto é conhecimento natural, carnal, que hoje nós sabemos e a gente pode esquecer com o tempo.
Mas quando o Espírito revela algo ao nosso espírito, isso é encravado nas entranhas do nosso ser, e aquilo passa a se incorporar na realidade de quem eu sou. E isso é ser transformado de glória em glória. Na contemplação do Filho, é quando Ele se revela para o meu espírito, para então a partir das verdades e das revelações que Ele inseriu no meu interior, eu passo a viver. Aí eu já não vivo porque estão me ensinando ou porque estão me dizendo, mas porque Ele está se revelando a mim. Porque esse é desejo dEle se revelar a nós. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: Deus quer se revelar a você. Pastor, eu nem entendo o que é esse negócio de revelar. O que é revelar? É igual as máquinas fotográficas antigas? Querido, eu também não consigo te explicar. Porque é igual a máquina fotográfica antiga. A gente batia a foto. Quem lembra desse tempo? Não sabia como ficava. E só na hora da revelação você tinha percebido que a imagem estava toda tremida. Agora o que eu sei é que Ele é a imagem do Deus invisível. Então o Deus invisível se fez visível porque agora Ele tem uma imagem. Quem quer a imagem do Deus invisível? O Cristo. Então o que é que Ele quer? Se revelar a nós. Mas a imagem não vai ser tremida, porque ela não será mostrada aos nossos olhos, ela será mostrada ao nosso espírito. Como isso acontece, pastor? Não sei, porque não é explicável com o entendimento humano, é vivível na experiência transcendental de estar perto de Deus. E não tem outro jeito de descrever. É a laranja na banca, irmão. Eu falei isso a semana retrasada. Quem consegue pegar uma laranja na mão e determinar se ela está doce ou azeda? Aí o que eu vou falar? Corta e experimenta. A melancia, você vai lá dar tapinha. O abacaxi, você puxa lá os negocinhos espinhudos dele. E você tenta descrever de alguma forma a coroa que chama, né? Do abacaxi você puxa um negocinho para ver se sai facinho, para saber se ele está macio. Você tenta discernir o que tem dentro com o teu intelecto. Mas você só vai saber o sabor da fruta quando você pôr na sua boca. Quando você experimentar. Você só vai entender o sabor do Cristo quando você pedir para o Espírito Santo revelar Ele ao teu espírito. Não tem outro jeito. Eu estou tentando acender um desejo no teu coração. Eu não posso fazer isso. Estou tentando. O Espírito Santo que está em mim pode. E é o que eu espero que essa noite aconteça. Que o Espírito Santo acenda o teu interior de novo. Que a tua vida espiritual passe a ser pautada nos fundamentos sólidos das Escrituras, mas nas experiências vivas que você teve com o Espírito Santo de Deus. Eu quero ler mais alguns versículos que Jesus fala do Espírito Santo. João 14, 26, olha que Jesus fala, João 14, 26, vem comigo, olha lá. Contudo, o companheiro, o conselheiro, ajudador, aquele que está do lado, que está dentro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês, só umas coisinhas. É isso que está escrito aí? O que é que ele vai ensinar para nós? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu disse. Quem revela o Cristo dentro de nós? O Espírito Santo. Quem ensina as coisas para nós? Ele. Só que a gente não recorre a Ele. Ele é praticamente o Deus esquecido dentro da Trindade. Todo mundo fala do Filho, todo mundo fala do Pai, mas se esquece dele. E quem ensina? Ele. O que ele ensina? Tudo que você quiser saber. Todas as coisas. Qual foi a última vez que você pegou os seus planos e sujeitou para ele? Qual foi a última vez que você pegou as suas decisões e antes de tomar a decisão pelo teu racional, você apresentou para ele e falou para ele: Espírito Santo, me ensina como fazer isso aqui do jeito certo. Me ensina como atender esse cliente da maneira que ele vai comprar.
Me ensina a fazer esse projeto do jeito que vai ser funcional. Me ensina a servir o meu cliente ou atender a pessoa que eu vou atender da maneira que ele sinta a tua presença através da minha vida. Quando nós paramos de depender do Espírito Santo, sabe quando? Quando nós achamos que somos autossuficientes, por isso não dependemos dele. Porque achamos que conseguimos sem ele. Tem jovens se casando sem orar para perguntar para o Espírito Santo se a pessoa que ele escolheu é o homem ou a mulher da vida dele. Tem jovens escolhendo faculdade sem perguntar para o Espírito Santo se aquela faculdade faz sentido para o propósito divino que existe na vida dele. Tem gente mudando de cidade sem perguntar para o Espírito Santo se aquela mudança de cidade faz sentido para o projeto e para aquilo que Deus pensa a respeito dele. Tem gente tomando decisões sem depender da pessoa que pode te ensinar tudo, todas as coisas. E ele nunca está distante, porque ele não está no céu. Quem está no céu sentado no trono é o Pai, o Todo-Poderoso. Quem está à sua destra comandando todo o universo é o Filho que se assentou na majestade, junto à majestade nas alturas. Mas quem ficou na terra para fazer o papel dos três dentro de nós foi ele. Ele foi enviado para estar em mim, estar em você. Oh, candalari. João capítulo 15, versículo 26. João 15, 26. Olha lá Jesus falando ainda. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a respeito de quem? Ele vai falar a respeito de si mesmo? O Espírito Santo vai fazer a autopromoção da pessoa dele? Ele vai fazer uma pessoa ser percebida, Cristo. Ele vai fazer uma pessoa ser vista, Cristo. Ele vai revelar uma pessoa para nós, Cristo. Por que ele tem que revelar a Cristo? Porque Cristo é o resplendor da glória do Pai e a expressão exata do seu ser. Toda vez que o Espírito Santo nos apresenta a Cristo, ele nos revela o Pai através do Filho. Porque quem vê o Filho vê o Pai. E sem o Espírito nós não o contemplamos. O Espírito testemunha do Cristo para a nossa vida. João 16, 12. João 16, 12, vamos lá, mais um. Ainda é as conversas de Jesus com os discípulos, você está vendo, né? Olha isso aqui, que coisa incrível. Jesus está olhando para eles, lembra que eles ainda não tinham o Espírito Santo só com, lembra? Por quê? Porque o Espírito Santo só chegou lá em Atos capítulo 2. Jesus olha para eles e fala assim: então eu tenho muito ainda para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: eu tenho muito para compartilhar com vocês. Há tantas coisas que eu queria transferir para vocês e dar para vocês, mas vocês não vão suportar agora. Por quê? Porque o homem carnal não discerne as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito não são discernidas carnalmente, mas só espiritualmente. Jesus tinha muito mais para transferir para aqueles discípulos, mas ele não podia falar agora, porque eles não suportariam as revelações que Cristo queria dar. 13. Quando porém o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por. É Ele que abre todo o caminho, querido. É Ele que te apresenta tudo. Ele pode te contar até o que está por vir. Sabe o que acontece? O problema é que o povo de Deus não é mais curioso com o Espírito Santo. É curioso com as notícias do Instagram. É curioso para saber da vida do blogueiro. É curioso para saber da vida dos outros, do vizinho, fazer fofoca. Só que não é curioso com a pessoa do Espírito Santo. Não é curioso para perguntar para ele o que ele tem para revelar. Não é curioso para pedir para ele revelar o Cristo, para poder mostrar a face de Deus, para poder contemplar a grandeza das coisas espirituais. O crente de hoje em dia não é curioso para conhecer lugares celestiais. Sabia que o Espírito Santo pode te mostrar coisas no céu? Ah, pastor, eu não acredito. O problema é seu.
Deveria acreditar. Porque o apóstolo Paulo foi para lá. E sabe o que ele falou? Eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Eu sei que eu vi coisas incríveis. Que tem coisa que eu nem posso falar para vocês. Quem levou Paulo lá, querido? Foi o Espírito Santo. Paulo não soube nem discernir se ele estava em corpo ou fora dele. Mas que ele foi, ele foi. E nós também podemos ir. Será, pastor? Já podemos, eu já fui um monte de vezes. Graças a Deus. Podia para contar para você um montão de experiências que eu já tive com lugares espirituais. Eu, Alaine e mais um monte de gente que já teve essas experiências. Sabe o que acontece? A gente não pede. Eu de vez em quando peço. Quando eu falo, Jesus, estou com saudade de dar uma passeada com você na eternidade. E vira e mexe, ele leva a gente para dar uma volta. Se no corpo ou fora do corpo, eu sei que eu vou. Ah, pastor, eu não acredito em você. Eu faço um desafio. Entra no teu quarto essa semana, na outra. Insiste, continua. Entra sem relógio. Entra sem celular. Entra para estar só com ele. E fala, Senhor, enquanto o Senhor não me mostrar a tua glória, eu não saio daqui. Porque foi isso que Moisés fez no alto da montanha. Eu quero ver tua glória. E olha, ele só desceu quando viu. E quando ele desce, ele está com o rosto brilhando. Porque a glória de Deus se apresentou para ele. A gente parou de ter curiosidade das coisas espirituais. Mas hoje esse povo vai sair daqui incendiado pela glória de Deus, eu creio. Vamos continuar. Volta lá no João 16, versículo 13 a gente estava. Coloca o 14. Ele me glorificará. Querido, nem glorificar a Deus sozinho tu consegue. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus, disse o apóstolo Paulo. Nem glorificar a Deus e dizer que Jesus é o Senhor da tua vida, tu dá conta sem a pessoa do Espírito Santo. Você está entendendo a importância dele? Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. 15. Tudo que pertence ao Pai é meu. Olha o que Jesus falou. Tudo que pertence ao Pai é. Por isso que Mateus 28, 18, Jesus vai dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo que é do Pai é de Jesus. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e anunciará a vocês. Sabe o que ele está falando? Tudo que é do Pai e tudo que é meu, o Espírito pode anunciar a vocês. Agora você já parou para tentar mensurar o tamanho de Deus? Eu vou falar o que Isaías falou. Que ele conhece todas as estrelas pelo nome. E que ele mede os oceanos com a concha das suas mãos. Essa é a grandeza de Deus. Aí a gente pega um Deus desse tamanho, que sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, e que nenhuma folha cai da árvore sem autorização dele. É desse Deus que nós estamos falando. Aí ele fala assim, olha, eu vou colocar dentro de vocês uma porção de nós, que vai revelar tudo que o Pai é para dentro de vocês. É muito grande. É muito imensurável, poderoso. Só que ele ainda não estava em nós, lembra? Ele só estava com os discípulos. Atos 2, versículo 1. Coloca para mim, Atos 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, que agora não era o som da brisa suave que passeava pelo Éden. Agora é um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos, quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme quem distribuía, conforme o Espírito permitia que expressassem. Todos foram cheios do Espírito Santo. Quando Pedro prega a primeira vez depois desse acontecimento, ele fala assim: hoje se cumpriu a palavra do profeta Joel, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É para todos e sobre todos e em todos.
Esse é o Espírito Santo. Ele quer estar em todos e sobre todos e através de todos. Todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Aí a gente vai andar um pouquinho mais para frente. Vocês viram que eu comecei lá em Gênesis, né? Estou indo gradativamente nessa pessoa. Aí o apóstolo Paulo vai falar um pouquinho dele em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Coloca para mim, por favor. 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Os seus olhos não viram, a sua mente não imaginou, seu coração não pensou, seu ouvido não ouviu o que Deus preparou para aqueles que amam a Deus, para aqueles que o amam. Mas olha aqui, Deus porém fez o quê? Revelou a nós. O que Ele revelou a nós? O que os nossos olhos não conseguem ver, o que o nosso ouvido não consegue ouvir, o que o nosso coração não consegue imaginar. Através de quem? Do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de... O que o Espírito Santo sonda? As profundezas de Deus. E para quem Ele traz o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nossa mente não pensou, não há imaginação que crie. Ele traz para nós tudo aquilo que é das profundezas de Deus. 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele está? Lembra que eu falei que nós temos um espírito dentro? Agora olha só, o que está conectado ao nosso espírito? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser quem? Então você tem dentro de você alguém que conhece os pensamentos de Deus. A gente não pergunta: Senhor, o que o Senhor pensa a respeito disso? Vamos continuar. 12. Nós porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem dado por meio da sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Por quê? Porque não é explicável, como eu já te falei. Explicando o que é espiritual com palavras espirituais. Esse é o único jeito de entender as coisas espirituais. 14. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito, do Espírito de Deus, pois para ele são o quê? Não é capaz de entendê-las. Por quê? Porque elas são discernidas espiritualmente, e não tem outro jeito. Qual que é o problema do homem natural que não aceita as coisas do Espírito? O problema é que facilmente ele se torna homem carnal. Porque o homem que anda de maneira natural, automaticamente ele vai ceder às vontades da carne, ele vai passar de um homem natural a um homem carnal. Mas quem aceita as coisas do Espírito vai viver coisas sobrenaturais que só podem ser discernidas espiritualmente. Ah, meu Deus do céu, como isso é profundamente poderoso. Aí você fica tentando racionalizar o que está acontecendo. Eu vou te falar uma coisa: Deus ama quando Ele te pega e você perde todo o controle. Por quê? Porque aí é Ele fazendo e não tem como você atrapalhar. Porque eu mais atrapalho Deus do que ajudo, se não for pelo Espírito dele atuando através de nós. Eu estou mentindo? Toda vez que eu me torno natural, eu atrapalho a obra de Deus. Todas as vezes que eu ajo espiritualmente, eu construo aquilo que Ele está construindo na terra. 15. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, ou discerne todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. O homem espiritual, você quer conhecer uma pessoa? Discerna ela, acho que existe essa palavra, espiritualmente. Não olhe para ela pelas habilidades, pelo quanto de dinheiro ela tem,
pela capacidade humana, pelos diplomas. Olhe para uma pessoa espiritualmente. Fala assim para o Espírito Santo todas as vezes: Senhor, me dá discernimento a respeito de quem essa pessoa é. Uau! É incrível. Você não enxerga a pessoa pelo que você está vendo, você enxerga pelo conteúdo. Você já consegue sentir o cheiro do perfume antes de ver o frasco. Se houver perfume, né? Pode ser que não haja perfume, haja fedor. Mas isso o Espírito Santo faz. É só Ele que pode fazer isso. Agora, para a gente finalizar, quando o Espírito Santo veio a primeira vez, qual foi o primeiro dom que se manifestou? Que a gente acabou de ler em Atos 2. Qual foi? Línguas. Tem pelo menos mais 4 ou 5 passagens no livro de Atos que os apóstolos estavam orando pelas pessoas e a Bíblia vai dizer que elas receberam o Espírito Santo e que o primeiro sinal que se manifestou foi o dom de línguas. Aí você é de Jesus, tem o Espírito Santo e não fala em língua. Cutuca o seu irmão e fala assim: você é doido, é? Não dá. Não dá para ter o Espírito Santo e não falar em línguas. Pastor, eu não falo, então você vai receber hoje. Porque você precisa falar em línguas. Por que você precisa falar em línguas? Porque quando você fala em línguas é o teu espírito falando diretamente ao Espírito de Deus em mistério, não tem interferência. Meu irmão, é a mesma coisa. Sabe o que acontece? Quando você tem o Espírito Santo dentro de você e não fala em línguas, você é aquele roteador da operadora que não tem nenhuma antena, que você está a 3 passos dele, desconecta a internet. Sabe o que eu estou falando? Sabe? Mas quando você fala em línguas, meu irmão, você ganha umas 25 antenas. É uma conexão fluida, direto. Quando você não estiver discernindo, começa a falar em línguas. Quando você não estiver entendendo, fala em línguas. Quando estiver doendo, fale em línguas. Quando estiver cheio do Espírito Santo e cheio do fogo e do chapa de Deus, fale em línguas. Por quê? Porque é uma conexão direta que vai fazer o Espírito Santo revelar toda a grandeza de Deus ao teu espírito. Tua mente vai ficar de lado para quê? Para não atrapalhar. Vamos ler isso, para você não achar que é eu falando. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Sigam o amor e busquem com dedicação. Busquem como? Com dedicação os dons espirituais. Qual que é o problema do crente? O crente não se dedica a buscar dons espirituais. Anota, tarefa para casa, anota. Ler 1 Coríntios capítulo 12, que é os dons espirituais, e buscar eles com dedicação. Ora isso essa semana. Qual foi a última vez que você falou: Senhor, eu quero o dom de profecia porque eu quero abençoar pessoas. Eu quero dom de palavra de conhecimento porque eu quero abençoar pessoas. Eu quero discernimento de espírito porque eu quero, Senhor, chegar nos lugares e compreender o que o Senhor está se movimentando naquele lugar. Eu quero ser usado pelo teu espírito onde o Senhor quiser, por isso eu quero os dons espirituais em mim. Qual foi a última vez que a gente se dedicou a buscar dom do espírito? Mas a casa nova, o carro novo, a campanha para ficar rico. Se converte, a riqueza está nele. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o tesouro escondido que a gente achou. Ele é o campo que nós encontramos. Vale vender tudo da vida para tê-lo. Esse é o Espírito Santo. Busque com dedicação os dons, principalmente o de profecia. Ele explica por quê. Pois quem fala em línguas, é aqui que eu quero explicar, eu não vou entrar na profecia hoje. Pois quem fala em língua não fala por intermédio de homens, mas de fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. O dia que você recebeu uma profecia de caos, entenda, não vem da parte do Espírito de Deus. A gente estava lá na França, eu preguei numa igreja. Não é? É o demônio. A gente estava lá na França, eu preguei numa igreja lá na França, na cidade de Lyon. Terminou o culto, eu até falei para a Laine no dia, eu falei: Laine, não se preocupa não. Toda vez que eu vou pregar fora, sempre tem alguém que quer me trazer uma palavra no fim do culto e normalmente não tem perna nem cabeça. É porque a pessoa quer orar pelo pregador.
É mais alma do que qualquer outra coisa. Amanhã acabou o culto, minha irmã chegou na Laine e liberou uma profetada de desgraça na vida dela. Ela me falou, misericórdia. Eu falei, fica em paz, filha. Quem profetiza, edifica, encoraja e consola. Se não edifica, não encoraja e não consola, não é do Espírito de Deus. Ponto. E profeta do caos. Sabe o que significa caos, né? Desgraça é a organização da desgraça de Satanás. Esse é o caos. Caos não é bagunça. Caos é a desgraça do Satanás organizada para destruir as pessoas. Entendeu? Então esquece. Não existe isso. Quem profetiza está aqui, ó, tá claro. Mas é o que eu quero. Eu não vou entrar na profecia, já entrei muito. É línguas que a gente está falando. 4. Quem fala em línguas, edifica-se. Quem fala em línguas, edifica-se. Quem fala em línguas está construindo o quê? Dentro de si mesmo algo de Deus. E quem profetiza, edifica a igreja. Entendeu a diferença? Todos os dons espirituais são para abençoar o próximo. Qual que é para abençoar a minha própria vida? O de línguas. Por que eu preciso do de línguas? 1 Coríntios 12:31. Coloca para mim, olha que interessante. Só a primeira parte do versículo. Busquem, entretanto busquem, de novo, com quê? De qualquer jeito? Como? Os melhores dons. Qual que é para buscar com dedicação? Os melhores. Qual que é o melhor, pastor? Tem 2 jeitos de você avaliar o melhor. Primeiro, o dom de línguas, porque ele está edificando você. Sem você ser edificado, você não vai edificar ninguém. Ponto. Esse é o melhor dos melhores. Por isso que é o primeiro que se manifesta quando a gente é batizado no Espírito Santo. Depois, qual que é o outro melhor para mim, pastor? É aquilo que tem a ver com o teu chamado, com a tua vocação, com os lugares que você acha que Deus tem que te usar. Então você precisa de alguns dons do Espírito. Você acha que eu prego por quê? Pergunta para a primeira vez que eu preguei. Eu vou te falar quando eu montei no carro o que a minha esposa falou. Não é não, Laine. Não, Laine, a gente, quantos anos a gente tinha? A gente era muito jovem. Eu olhei para ela, depois de pregar quase 1 hora, falei assim para ela dentro do carro, e aí, como foi? Ela falou assim, longo, cansativo e irritante. Falei, nossa, foi tão ruim assim. Ela foi, pode orar mais. Sabe o que é isso aqui que eu manifesto aqui? Eu falo sem nenhum... É dom do Espírito Santo. Tem nada a ver comigo. Eu nunca fiz um curso de oratória, eu nunca... Nada disso, porque isso aqui tem a ver única e exclusivamente com a pessoa do Espírito Santo. É Ele, é através dEle. Então esse dom para mim é útil, eu precisei buscar palavra de conhecimento para poder transmitir para você de uma forma que você compreenda as Escrituras. Busque com dedicação os melhores dons, mas em especial busque o falar em línguas. Por quê? Porque você vai ser edificado, é uma conexão direta com o Pai, é o teu espírito orando mistérios e sendo edificado pelo Pai. É a forma de Deus revelar o Cristo no teu interior.